Estamos hoje no nosso 9º episódio da 5ª temporada da série 4 Olhares. Esta série, 4 Olhares, são os 4 olhares dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre a história de Jesus. Essa última temporada, a 5ª temporada, é sobre paixão e glória, a última semana de Jesus. Começamos com a entrada triunfal de Jesus num domingo e vamos terminar uma semana depois de 10 episódios, com a ressurreição de Jesus e sendo ele assunto aos céus. Isso acontecerá no próximo domingo, quando então interromperemos essa série, finalizaremos essa série e recomeçaremos uma outra série de sermões que vai demorar alguns meses, que é no livro de Atos, para que você compreenda como Lucas, que é um desses olhares, continuou contando a história depois da ressurreição de Jesus, mostrando como a igreja começou. E se você tem interesse de saber como foi que a igreja começou, a igreja de Jesus Cristo, então acompanhe a série sobre Atos, que nós faremos logo em seguida, após o encerramento dessa série dos 4 olhares. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 19, porque este episódio, que é o 9º episódio, que fala sobre a crucificação e a morte do Redentor, está descrito, obviamente, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós vamos usar a sequência que João narra os fatos, até porque de manhã nós usamos João capítulo 18 para falar sobre a prisão e o julgamento de Jesus Cristo, do Redentor. E vamos, na sequência, no capítulo 19, fazer essa leitura. Então, abra sua Bíblia, você que está aqui em João capítulo 19, você que nos acompanha pelos canais oficiais da EP Tambaú no Facebook e no YouTube, e também pelo nosso perfil parceiro no Instagram, CS Lewis BR. Antes de ler, porém, deixe-me falar algumas coisas para você. Você fica aí com a Bíblia aberta ou com o celular em ponta de bala para poder acompanhar a leitura. Dentre os 3 tópicos, os 3 temas, as 3 questões mais polêmicas da ética atual, da ética moderna, 3 questões são fundamentais: a questão do aborto, a questão da eutanásia ou do suicídio assistido ou da morte assistida e a pena de morte. Qualquer livro de ética, qualquer debate ético passa por um desses 3 temas. E particularmente nesses últimos tempos, no Brasil, o tema da pena capital ou da morte como penalidade máxima para algum crime tem sido sempre tocado, sempre revisitado. As posições são bastante claras. Há aqueles que entendem que a pena de morte não deveria existir, porque a vida é dom de Deus e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, e consequentemente tirar a vida de alguém seria não matarás, como está lá nos 10 mandamentos. Alguns argumentam que o que eles defendem quando pregam a pena de morte não é que qualquer pessoa esteja autorizado a matar qualquer pessoa, mas que o Estado, investido dessa autoridade dada por Deus, teria o poder de, em nome de Deus, para cessear o mal, numa medida extrema, também tirar a vida de alguém diante de um crime que nós chamamos de crime hediondo, ou um crime que a própria vida humana foi tirada em primeiro lugar. Muitos replicam que o Estado, ao longo da história, cometeu erros e que muitos foram assassinados com os vários, ou muitos foram mortos com os vários métodos de pena capital, e se descobriu depois que eles eram inocentes, e sendo uma pena terminal, obviamente que não pode voltar atrás, cometer um erro nesse aspecto seria irreversível. Outros fazem uma tréplica na direção de que, apesar disso, o fato de alguém ter morrido não dá o direito de uma pessoa pagar uma pena menor do que a própria morte que ele tirou. E os erros que eventualmente pudessem ser ou viriam a ser cometidos podem ser minimizadas pelos modernos processos de investigação. E aí aqueles que são a favor, contra a pena de morte, têm um quarto argumento, que dizem, mas o fato é que num país como o Brasil, com poucos recursos, e com uma polícia nem sempre treinada para fazer uma investigação forense correta, é muito provável que as pessoas que
seriam condenadas à morte de maneira injusta, e normalmente pessoas que de uma situação econômica não privilegiada, de uma determinada raça ou cor de pele. Portanto, o assunto em si, os pontos de vista a favor e contra são variados, e essa polêmica sempre volta à tona com pessoas que se definem por um lado, se definem por outros. Do ponto de vista cristão, alguns entendem que a Bíblia autoriza no Antigo Testamento a pena capital, a pena de morte, que está inclusive consignado no livro, na lei de Moisés, nos livros do Antigo Testamento. E é contra-argumentado o fato de que no Novo Testamento Jesus, se assim entendesse, não teria deixado claro o valor da vida como valor supremo. Portanto, o assunto é muito polêmico, mas de uma coisa você pode ter certeza: é que seja qual for a posição, especialmente daqueles que defendem a pena de morte, eles não defendem que essa pena de morte seja humilhante, dolorosa e produza um sofrimento para além da morte em si. É por isso que existe todo um cuidado, se é que nós poderíamos chamar assim, para que os métodos de execução sejam os menos dolorosos possíveis. Em países como os Estados Unidos, em que a pena de morte é legal em alguns estados, houve uma evolução, de modo que os enforcamentos de outrora foram substituídos por mortes menos dolorosas, com injeção letal, cadeira elétrica e assim por diante. Obviamente que esse não é um assunto que nós gostaríamos de detalhar todos os aspectos, porque a morte, independentemente de quem seja e sob circunstância que for, é algo que nos choca, especialmente nos tempos como hoje, com mais de 400 mil pessoas mortas pela pandemia da Covid-19. Esse é um assunto que sensibiliza. No entanto, por que eu estou trazendo como introdução desse sermão? É porque nós hoje vamos expor a mais vergonhosa, dolorosa, humilhante e cruel morte da história. Se hoje pela manhã eu falei que o julgamento ou os julgamentos de Jesus foram os mais injustos, ilegais e imorais da história, a morte, a crucificação e a morte de Jesus, sem dúvida nenhuma, era para a sua época, e foi na sua época, a morte mais humilhante, mais vergonhosa, mais cruel, mais dolorosa que um ser humano poderia sofrer. E por que eu faço questão de introduzir essa mensagem dessa maneira? Para que você possa compreender ao final desse sermão o que Jesus passou por você. Porque, como eu já vou dizer de cara, ele poderia ter evitado essa morte. Ele não precisaria passar por aquela humilhação. Ele teria poder de evitar aquela dor. E ele não merecia aquela vergonha e humilhação. Mas ele voluntariamente vai à cruz e sofre tudo isso por uma única e exclusiva razão: para cumprir o propósito de Deus, de salvar a mim e a você, que não merecíamos ser salvos e que poderíamos ou talvez deveríamos estar no lugar dele na cruz do Calvário. Falar da morte de Jesus Cristo, portanto, é uma forma de salientar o seu amor e a sua graça, para além da crueldade, da descrição desse texto que nós vamos ler agora. Portanto, ao final desta mensagem, o meu objetivo é que você possa não apreciar como se fosse um espectador distante de um fato histórico lá no passado, que você já ouviu muitas vezes, mas você possa se envolver do ponto de vista espiritual na compreensão do que significou a morte de Cristo por você, porque eu tenho certeza absoluta que quando alguém compreende esta morte na sua dimensão mais profunda, que é a dimensão da entrega por amor de Jesus para conosco, essa pessoa não pode passar indiferente ou insensível diante de tão grande expressão de amor de Deus para conosco. Então, vamos ao texto de João, capítulo 19, que é um dos textos que descreve essa história da morte, da crucificação e da morte de Jesus Cristo. Nós deixamos hoje pela manhã esse texto no versículo 16 do capítulo 19
dizendo assim: então Pilatos o entregou para ser crucificado. Se encerrava ali o julgamento romano de Jesus, que teve 3 etapas, como eu preguei pela manhã, assim como o julgamento judaico, que também teve 3 etapas anteriores ao julgamento romano. Então, a partir do verso 17 do capítulo 19, no texto de hoje, é lido assim: tomaram eles, significando os soldados, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar fora de Jerusalém, chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde eles o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, e lá estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E então respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes, deixaram-no, portanto, nu na cruz, e fizeram, dividindo aquelas vestes em 4 partes, uma para cada soldado. E pegaram também a túnica que havia sido posta sobre ele. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte, sorteemos para ver a quem caberá esta túnica. E assim, segundo João, se cumpriu a escritura que dizia, a profecia: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Salmo 22. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus, sua mãe, junto a ela o discípulo amado, que é o próprio João que escreve esse texto, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, aquele discípulo a tomou para casa, visto que ela, provavelmente, além de viúva, agora não tinha o filho com ela. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e eles embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe fizeram chegar à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre azedo, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados, com uma lança, lhe abriu o lado do esquerdo, e dali saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Isso é João falando de si mesmo. E então ele registra: e isso aconteceu para se cumprir a escritura, e novamente uma profecia do Antigo Testamento, que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado, e outra vez a mesma escritura: e eles verão aquele a quem traspassaram. Que Deus abençoe essa palavra lida e nos dê clareza e iluminação para compreender o significado do que acabamos de ler. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos agora e te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, fale ao nosso coração, de tal maneira que a nossa compreensão não seja apenas teórica,
histórica, mas seja antes de tudo espiritual, do que significou aquele momento, que nenhum de nós poderia imaginar ou descrever como de fato aconteceu, mas que possamos compreender na noite desse dia o significado que ele tem para a nossa salvação e para a salvação de todos aqueles que creem. Abre o nosso coração, dilata o nosso entendimento e nos dá a compreensão da Tua palavra, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a crucificação de Jesus Cristo foi o ápice da sua paixão. Aquele momento em que ele disse: está consumado, e expirou e entregou o seu espírito a Deus, representou o cume, o máximo do sofrimento que ele foi passando ao longo de sua vida, e que não foi apenas na semana da paixão. Na teologia nós chamamos de estado de humilhação, a limitação autoimposta que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, voluntariamente se submeteu quando esvaziou-se de si mesmo, e mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A vida toda de Jesus foi uma vida de sofrimento, de dor, de renúncia, de paixão. Em outros momentos da história, conforme os 4 olhares nos contam, Jesus foi perseguido, tentado, humilhado, rejeitado, descrido, perseguido, em vários episódios dos evangelhos, conforme eles nos contam. Mas isso veio num crescente até aquele momento em que na cruz, depois de ter sido aprisionado, manietado como um malfeitor no Getsêmani, ele passa por um processo de tortura física, mental, emocional e espiritual. Ele é zombado apesar de ser Deus, ele é cuspido, ele é fisicamente torturado, coroa de espinhos agudíssimos, secos da Palestina, são colocados na sua testa e o sangue escorre no seu rosto. Naquele momento da cruz, o peso do seu corpo ficou pendurado por 3 pregos enormes, que hoje na arqueologia se sabe tinham mais de 25 centímetros de comprimento, e que foram postos não nas suas mãos, porque elas não seriam capazes de sustentar o corpo na cruz, mas nesses 2 ossos do seu punho, de tal maneira que sobre esses 2 punhos toda a pressão do seu corpo estava posta, e os pés postos um sobre o outro foram pregados, um traspassando o outro e segurando na madeira, de modo que todo o peso do corpo de Jesus estava em 3 pontos apenas. E como o próprio texto diz, por 3 longas horas, da hora 6ª às 9 horas da manhã, à hora 9ª ao meio-dia, da hora 3ª às 9 horas da manhã, à hora 6ª ao meio-dia, ele passou todo tipo de sofrimento que um ser humano, mesmo se fosse culpado e fosse um criminoso, não deveria passar. Mesmo que merecesse a pena de morte, não precisaria e não deveria passar por aquele sofrimento, por aquela humilhação, por aquela vergonha. Desnudo diante dos olhares de todos, com sua mãe, abandonado pelos seus discípulos, zombado pelos soldados romanos, tendo as suas poucas posses de uma roupa e de uma túnica divididas como um despojo de um prisioneiro de guerra, por aqueles soldados romanos. Jesus chegou ao ápice da sua dor e do sofrimento no Calvário. Nada que eu pudesse descrever, nenhum filme, nem mesmo aquele dirigido por Mel Gibson, que todos veem com toda a crueza os açoites de Jesus feitos por aquelas hastes de ossos
e de ferro que rasgaram as suas costas, expondo as suas vísceras, quebrando as suas costelas, deslocando-as. Poderia descrever. Na cruz do Calvário, segundo o relato de Lucas, 7 palavras, conhecidas hoje na liturgia cristã como as 7 palavras da cruz, são ditas por Jesus. Uma delas dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, se referindo a uma intercessão de última hora ao próprio Deus, por aqueles que estavam sendo usados como instrumentos, sim, para cumprir um propósito de Deus, mas com toda a crueza, com toda a dor e sofrimento que eles foram capazes de impor a Jesus. Uma outra palavra é a palavra do desamparo e do abandono completo que Jesus sentia naquela hora, quando clama a Deus e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Que os soldados e os judeus zombam, dizendo que ele estava clamando por Elias, e dão a ele uma espécie de narcótico para que o sofrimento passasse mais ainda, e ele permanecesse com mais dor e sofrimento, para que eles pudessem então zombar mais ainda, quando Elias não aparecesse para salvar Jesus. Como lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou Jesus a mostrar o seu poder, na cruz novamente Jesus é tentado, dizendo: salvaste aos outros, porque não salva-te a ti mesmo. Foi não apenas uma morte, irmãos, foi uma sessão contínua de dor, sofrimento e tortura. No texto que nós lemos não fica claro, como fica claro em Lucas capítulo 23, no texto paralelo, que mesmo naquele momento, aqueles 2 malfeitores que estavam uma à sua direita e uma à sua esquerda, fazem um diálogo entre si, quando um deles pergunta: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. E o outro o repreende dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E então, virando-se para Jesus, este segundo diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe responde: hoje mesmo, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. A dor era de Jesus, mas a salvação era agora daquele homem. Perceba que todo esse drama que eu estou descrevendo, com palavras que, mesmo que fossem as mais ricas, não seriam capazes de descrever de fato a dor e o sofrimento de Jesus, tem um propósito. Não são palavras ou fatos narrados de maneira fortuita e não intencional. Nós podemos dizer, irmãos, sem sombra de dúvida, que Jesus nasceu para esse momento, que Jesus nasceu sentenciado à morte pelo decreto de Deus eterno, mas operacionalizado de maneira clara pela acusação falsa de judeus e de romanos, e executada por aqueles soldados impiedosos. O significado da morte de Jesus Cristo, que vai além da descrição com tintas fortes, com detalhes macabros, cruéis, que eu estou evitando ir até os detalhes que poderia dar, para não entrar num sentimentalismo qualquer, para que você compreenda que mais do que a emoção desse momento, é importante que você perceba a intenção e o propósito da morte de Cristo, é para que você possa então compreender que significado essa morte tem. Quando Lucas descreve que já era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia, hora do sol mais quente, escureceu-se o sol, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Um fato acontece que só Lucas registra, no capítulo 23, e não no texto que nós lemos, no versículo 45, que enquanto Jesus morria fora da cidade, dentro da cidade, no templo, um véu se rasgava.
Diz o texto que rasgou-se o véu pelo meio. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O que significava aquele véu rompido de alto a baixo? Talvez você precise, se você não conhece, voltar os seus olhos para o Antigo Testamento. Quando Deus manda construir um tabernáculo, um templo móvel. E esse templo móvel tinha 3 partes: um átrio grande, onde aconteciam os sacrifícios, onde os sacerdotes recebiam os adoradores do povo, que chegavam com as suas ofertas. Os sacrifícios eram feitos, se com sangue ou oferecimento de cereais e de tudo aquilo que era oferta em ações de graças a Deus. E depois daquele átrio havia um outro lugar fechado, separado por cortinas, chamado Santo Lugar. Nesse lugar só os sacerdotes entravam. Ali havia o altar de incenso, onde as orações eram feitas em favor dos adoradores, onde havia uma mesa com os pães da proposição, que representavam a provisão de Deus, que naquele momento também era rogada a Deus pelo povo, e que também tinha ali as lâmpadas do templo, ou o candelabro de 7 hastes, que representavam a presença perene, porque aquelas luzes nunca se apagavam, aquelas velas nunca eram apagadas, e representavam o próprio Espírito de Deus. Ali os sacerdotes entravam, mas naquele lugar mais profundo do templo, naquele lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, uma grande cortina, um véu separava, porque lá dentro só um objeto se encontrava: uma arca de 2 metros de comprimento por 1 metro de altura, 1 metro de largura, portanto uma medida perfeita, de madeira de acácia, resistente, dura, revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa chamada propiciatório, onde 2 imagens de 2 querubins se encontravam sobre a tampa, representando a santidade de Deus. Dentro daquela arca, as tábuas da lei de Moisés, a vara que Arão tinha usado e que no momento de rebelião contra ele havia florescido, sobre aquele propiciatório. E somente uma vez por ano, no Yom Kippur, dia da expiação, e somente o sumo sacerdote entrava uma única vez com o sangue que havia sido sacrificado, e num processo de entrada na presença de Deus tinha passado pelo santo lugar, e ali ele entrava no Santíssimo e oferecia nos 4 cantos daquele propiciatório respingos do sangue de um cordeiro puro, macho, de 1 ano e sem defeito, que simbolizava o Cordeiro de Deus, que seria Jesus, que tiraria o pecado do mundo. O véu que se rasga enquanto Jesus é morto lá no Calvário, aqui dentro em Jerusalém, no templo, é o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E qual é o significado disso? É que agora, de uma vez por todas, o caminho para a entrada na presença de Deus, porque era ali que Deus se encontrava com o sumo sacerdote, estava aberto pelo sacrifício de Cristo. Não precisaria mais nenhum outro sacrifício que dava condição ao sumo sacerdote de entrar uma vez por ano. Como o escritor aos Hebreus diz, de um só sacrifício único, irrepetível e eterno, todo o acesso à presença de Deus foi garantido. E nós podemos hoje, onde quer que estejamos, sem a mediação de um sacerdote, de quem quer que seja, sem necessário fazer um sacrifício, entrar na presença de Deus em oração e oferecer o nosso louvor e as nossas ações de graças. O véu está rompido, o véu está aberto, não há mais separação entre Deus e os homens, e isso é garantido por causa da morte de Jesus Cristo. O significado daquele momento em que ele expira e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e o véu do santuário se rasga de cima a baixo, é que toda a separação entre o homem e Deus agora estava desfeita,
e novamente o homem podia ter comunhão com Deus, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo que morria ali do lado de fora da cidade. Foi por causa da dor, do sofrimento, do cruel assassinato de Jesus que isso foi garantido para você. Para que fique claro que aquilo que você recebe de graça não foi garantido para você sem um preço muito alto pago. É graça para quem recebe, mas tem um preço altíssimo para quem paga, e quem pagou foi Jesus por você. O que ele faz no Calvário não é apenas um ato de martírio. Ele não é como um Tiradentes, um mártir da Inconfidência, não. Naquela morte havia poder propiciatório, o sangue não seria mais derramado sobre a tampa da arca, porque de uma vez por todas o sangue do Cordeiro fazia com que Jesus garantisse a nós que nós éramos agora favorecidos por Deus, que Deus agora era propício a nós, que não haveria mais condenação, e Paulo coloca isso de maneira muito clara quando diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. A morte de Cristo, com dor, sofrimento, crueldade, injustiça, humilhação, vergonha, dor, garante a você paz, alegria, acesso, salvação. São os extremos das emoções que estão agora encontrados nas hastes da cruz. Como se Deus pegasse a mão, como se o Filho pegasse a mão do Pai e a mão de nós, de cada um de nós que somos inimigos de Deus, ou que éramos inimigos de Deus, e unisse com as suas próprias mãos que estão estendidas ali na cruz. Para que não haja mais separação, para que nunca mais você dependa de outro homem para lhe mediar a relação com Deus, para que você nunca mais precise do sacrifício de qualquer coisa para Deus lhe ser favorável, para que você não tenha mais que barganhar com nada, nem de modo algum, para receber o favor de Deus. O significado da morte, apesar da dor, do sofrimento, da crueldade, da vergonha, da humilhação de Jesus, é maravilhoso, é graça, é acesso, é perdão, é paz. O que para ele representou toda aquela dor, sofrimento, crueldade, humilhação, vergonha, para nós significa paz, alegria. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso celebramos, como vamos celebrar daqui a pouco com a ceia do Senhor, a morte, mas também a vida que a morte garante. Quando lembramos que aquele vinho foi o sangue derramado, nós não somos daqueles que ficam celebrando crueldade. Não celebramos outra morte qualquer, celebramos a morte do Cordeiro. Este pão que simboliza o seu corpo que foi dilacerado na cruz, é o que nos garante acesso a Deus. Por isso ele diz: fazei isto em memória de mim, para que não esqueçam que o que para mim foi vergonha, dor, sofrimento, humilhação, para vocês é salvação, é graça, amor e alegria. O segundo aspecto do significado da morte de Cristo também está no texto de Lucas capítulo 23, quando é dito no versículo 47 que o centurião, que era o comandante daquela guarda, que cumpriu a ordem de crucificação, diz o texto que, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Era um centurião romano, pagão. Ele deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. A morte de Cristo representou testemunho para aqueles que não conheciam a Deus e que vieram a conhecer, e juízo para aqueles que conheciam a Deus e não o reconheceram como Salvador. Perceba que esse ato de bater e lamentar nos peitos é típico dos judeus que, vendo aquela morte, caíram em si, especialmente aquelas mulheres,
e perceberam que haviam cometido uma injustiça, que já estava tarde demais para ser revertida. E aquilo de onde menos se espera, que é de um centurião romano, vem na forma de louvor e reconhecimento da justiça de Deus. E daqueles que deveriam ter feito isso antes de matar Jesus, vem apenas o lamento. Sabe por quê? Porque com a morte de Jesus, a humanidade é dividida em dois grupos. Não é apenas a história, queridos irmãos e amigos, que é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A morte de Cristo tem o poder de separar, independentemente de raça, de credo, de religião, independentemente de lugar, de época, de condição econômica, de opção política ou de qualquer outro critério, a humanidade apenas em dois grupos, e dois grupos apenas. Aqueles que olham para o sacrifício de Cristo e reconhecem o seu poder vicário ou o seu poder substitutório, que ele morreu pelos pecados destes que reconhecem, ou aqueles que mesmo sabendo disso rejeitam, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, retém a verdade, porque terão que crer e confessar e se submeter a este Deus, e não o querem, porque querem permanecer na rebeldia do pecado. Veja, a humanidade não é separada entre presbiterianos e não presbiterianos, entre protestantes e não protestantes, entre evangélicos e não evangélicos. Ela é separada entre aqueles que, vendo o sacrifício de Cristo, creem nele como Senhor e Salvador, e aqueles que não creem, independentemente do seu background religioso, político, ideológico ou qualquer outro critério. É um centurião romano, pagão, que estava ali comandando a morte de Jesus, e que quando vê todo aquele cenário de dor, montado para ser um espetáculo, mas que na verdade se torna uma expressão da graça de Deus, reconhece e diz: verdadeiramente este homem era justo, de onde menos se esperava. E daqueles que deveriam ter lamentado pelos seus pecados antes de matarem Jesus e evitando eventualmente de fazer aquela injustiça, agora batem nos peitos e lamentam, reconhecendo que agora estavam perdidos, porque haviam cometido aquela atrocidade. Você percebe então como a morte de Cristo tem esse poder de separar as pessoas entre aqueles que creem e aqueles que não creem, independentemente de onde eles vêm. A história desse centurião nunca mais é contada. Os evangelhos não dizem se ele se tornou membro de alguma igreja, sequer se ele se tornou cristão. Mas a morte de Cristo teve o poder de impactá-lo a ponto dele reconhecer que Cristo era justo e que ali havia cometido uma injustiça. Essa morte de Cristo, portanto, tinha um poder de separar, por exemplo, dois homens igualmente malfeitores. O diálogo que somente Lucas descreve aqui em capítulo 23 entre aqueles dois ladrões, o termo é mais lato, significa malfeitores, provavelmente não eram apenas ladrões, porque se fossem ladrões não seriam crucificados, mas certamente eram malfeitores, pessoas que tinham uma vida criminosa. Fica claro como eles foram separados, e não foram separados porque um era mais pecador e o outro era menos pecador, porque ambos estavam ali, como ele mesmo reconheceu, o primeiro ladrão, ou melhor, o segundo ladrão, justamente porque tinham feito mal. Eles eram separados, ou foram separados pela morte de Cristo, pelo clamor que o segundo fez de misericórdia da parte de Deus. O que distinguiu um do outro foi que enquanto um entrou na mesma direção dos soldados, zombando de Cristo, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também, o outro o repreendeu e disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com merecimento, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O segundo malfeitor, em outras palavras, afirma aquela mesma coisa que o centurião afirmaria depois: este homem é verdadeiramente justo. E porque ele reconhecia que Jesus era verdadeiramente justo, e eles dois eram injustos e mereciam a morte, ele então clama a Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. De onde aquele homem, no meio de uma crucificação, em que ele também sofria com dores atrozes,
chegou à conclusão que Jesus era rei e que Jesus viria no seu reino, senão pela revelação de Deus que tocou o seu coração, a ponto dele pedir de Deus a misericórdia para quando ele viesse no seu reino, ter um lugar para ele. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus não foi outra. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo, não depois de um purgatório, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. O que dividiu aqueles dois homens foi a confissão, o arrependimento e a fé que aquele homem segundo teve em Jesus como rei que viria no seu reino. A misericórdia que ele clama a Deus por intermédio de Jesus. O que mostra mais uma vez que a humanidade não é separada, mesmo na cruz representada por aqueles dois homens, entre evangélicos e não evangélicos, presbiterianos e não presbiterianos, cristãos e não cristãos, bonzinhos e mauzinhos. Não, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que separa pecadores de pecadores é o reconhecimento de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É quando alguém, sendo pecador e consciente do seu pecado, diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Percebe que a morte de Cristo é um divisor de águas, que não é só o seu nascimento que separa a história entre antes dele e depois dele. A sua morte separa salvos e não salvos, e os salvos na sua morte são os mais improváveis. É um centurião romano, é um malfeitor na cruz, e aqueles que teoricamente seriam salvos por terem toda a aliança, a promessa do povo da aliança, ficam ao léu, ficam rejeitados, sob o juízo de Deus, batendo nos peitos e lamentando pela crueldade cometida contra Jesus. Mas há um terceiro personagem que também mostra essa divisão, e ele é conhecido como Simão Cirineu. A história dele está descrita nos evangelhos. Aquela cruz que normalmente era apenas uma madeira a princípio, horizontal, onde as mãos do condenado eram a princípio amarradas, e ele tinha que levar aquele madeiro, porque a haste vertical normalmente já estava no lugar da crucificação, era reaproveitada de outras mortes, daquele lugar macabro chamado Gólgota, o Monte da Caveira. Pesava entre 20 a 25 quilos, algo que eu ou qualquer outra pessoa aqui talvez consiga levar por alguns metros, se não tiver passado a noite toda apanhando, se não tiver passado a noite toda com fome, com sede, sendo torturado por soldados impiedosos. Jesus estava profundamente debilitado física e emocionalmente. Às vezes a gente tende a olhar para Jesus como um super-homem que finge que está doendo, que finge que está chorando, que finge que está sofrendo. Não! Ele efetivamente passou por aquilo que eu e você passaríamos, nas nossas limitações físicas e emocionais diante de um cenário como aquele. Então, no meio do caminho, diz o texto, enquanto eles estavam passando, ou ele estava passando naquilo que ficou conhecido como a Via Dolorosa, as estações da Via Dolorosa, que ainda hoje em Jerusalém você pode fazer o provável caminho por onde ele passou. Havia um homem, Simão, que estava ali, teoricamente, por absoluta coincidência. Diz o texto em Lucas capítulo 23, verso 26, que ele vinha do campo. Ele não tinha vindo para assistir à morte de Jesus. Ele não era discípulo de Jesus. Ele não estava ali com o propósito de participar daquela cena, de ser o coadjuvante que ele foi no momento último de Jesus. Diz o texto que ele vinha do campo, e então os soldados romanos, diante das inúmeras quedas que Jesus provavelmente teve durante a Via Dolorosa, da sua desidratação, sofrimento, fraqueza profunda, aqueles 15, 20, 30 quilos, sabe-se lá quanto aquela madeira pesava, estavam insuportáveis para ele. Então eles pegam Simão, que tinha vindo de uma cidade chamada
da cidade de Cirineu. Ele era Simão Cirineu porque vinha da região da Lídia, onde havia uma grande colônia de judeus, e provavelmente ele estava ali naquela semana da Páscoa, peregrinando numa das festas de Jerusalém, numa das festas de Israel. Constrangem e colocam a cruz dele, desamarrando de sobre Jesus para colocar sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Ali no Calvário, ele deixa aquela cruz, e agora, não mais por cordas, mas com pregos, Jesus então assume não apenas a barra horizontal da cruz, mas também aquela madeira, aquele toco de madeira alta onde ele foi crucificado. Perceba que quando alguém escuta essa história de Simão Cirineu, ele é levado imediatamente a pensar naquela ordem de Jesus que diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cirineu é o símbolo perfeito de alguém que toma a cruz de Cristo nos seus próprios ombros. E como é a melhor interpretação do texto? É que a cruz não é aquele mulherengo do seu marido, não é aquela mulher chata da sua esposa, não é aquele filho problemático que você tem em casa, não é aquelas contas que você tem que pagar na segunda-feira. Cruz não são os problemas que nós temos na vida e que temos que carregar a nossa cruz, como tradicionalmente se interpreta o texto. Não, cruz é identificação. Cruz é quando eu estou junto com Cristo, compartilhando com Ele da cruz dEle, do sofrimento dEle, da compreensão do que aquilo significava. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estar crucificado com Cristo. Tomar cada dia a sua cruz significa: eu sou cristão, para que todos saibam. Eu não nego o meu Senhor como Pedro negou, eu não traio o meu Senhor como Judas traiu, eu não escondo que eu sou de Cristo, eu me identifico com Ele, a cruz dele eu carrego em mim, eu carrego comigo, e não apenas por conta de um crucifixo pendurado no pescoço ou na parede da minha casa, mas para que aquilo que Ele fez por mim, que me impactou a ponto de me salvar do meu pecado, da minha condenação eterna, se torna aquela mensagem que eu canto no hino: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, quando enfim, ao invés da cruz, eu receber a coroa de glória, como diz o hino. É identificação, é compromisso, é discipulado, é se tornar um com Cristo, de modo que alguém, ao ver você, lhe chama não de protestante, não de evangélico, não de presbiteriano, mas de cristão, de discípulo de Cristo, aquele que caminha com Cristo, que tem as virtudes de Cristo, as palavras de Cristo, as atitudes de Cristo, o caráter de Cristo, e por isso é chamado de cristão. Dias depois, como nós vamos ver na exposição de Atos dos Apóstolos, esses homens e mulheres que se tornaram cristãos eram conhecidos a princípio como aqueles do caminho. Era assim que eles eram conhecidos. Até então não havia nome, evangélico, protestante, cristão, eram os do caminho. Mas eles se tornaram tão parecidos com Cristo, falavam tanto de Cristo, tinham Cristo na maneira como faziam negócios, como viviam o casamento, a relação com filhos e com os pais. Isso era algo tão impregnado que alguém então começou a chamá-los de cristianoi, que em grego significa cristãos ou pequenos cristos. Simão é um pequeno Cristo, não porque ele salva alguém, não porque ele é o Redentor, mas porque ele se identificou com Cristo, a ponto de alguém dizer: a cruz de Cristo Simão levou, Simão Cirineu. Na morte de Cristo, no caminho da via dolorosa, eu sou chamado a me identificar com aquela cruz. Em países onde o cristianismo não é prevalente, as pessoas olham no pescoço umas das outras, e se eventualmente alguém está levando um crucifixo, diz assim: você é cristão?
Se alguém faz o sinal da cruz em lugares onde não há o cristianismo, alguns dizem assim: você é cristão? Mas numa sociedade em que você já nasce cristão, você é batizado como cristão, porque você recebe nomes cristãos, é tradicionalmente cristão, é nominalmente cristão, mesmo quando é protestante, porque criou-se na igreja, seus pais o levaram para a igreja, o que é que distingue você como cristão? O seu compromisso de levar a cruz como Simão Cirineu levou no caminho do Calvário. E levar a cruz significa: os valores de Cristo são meus valores, a missão de Cristo é a minha missão, a redenção de Cristo é a minha salvação, a minha vida é a vida de Cristo em mim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque todos aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem cada dia a sua cruz e sigam-me. Se eu pregar mais um pouco, eu prego o sermão domingo que vem. Então eu vou parar por aqui. Porque no próximo domingo nós veremos que esse não é o momento final da história de Jesus. E talvez aqui esteja a coisa mais gloriosa do Evangelho. Jesus nasceu, e nós celebramos isso no Natal. Jesus morreu por nós, e nós celebramos isso na Páscoa. Mas a vida de Jesus, diferentemente de qualquer outra vida, de qualquer outro grande vulto da história, não é a vida de alguém que nasce e morre de maneira extraordinária, com uma vida no meio extraordinária, mas é de alguém que nasce para morrer e morre para viver de novo. E nós vamos então falar da ressurreição como o final dessa semana da paixão e da glória. E nós vamos ver que só aqueles, presta bem atenção nisso, que se identificam com Jesus na morte, se identificarão com Cristo na ressurreição. E o que significará isso ficará mais claro no próximo domingo. Por ora, entenda isso, que Jesus separa na sua morte a humanidade em duas partes, não necessariamente iguais, porque a porta é estreita, o caminho é estreito e são poucos os que entram por essa porta, enquanto que a porta é larga e o caminho é largo e são muitos que passam por essa porta larga e nesse caminho largo, e o destino é distinto. Um é a bem-aventurança, outro é a condenação eterna. Embora essas duas metades não sejam de fato metades, mas dois grupos diferentes, o que determina é essencialmente como eu vejo a morte de Cristo, como eu creio no significado que esta morte tem para mim. Se ela é um fato histórico, que eu celebro uma vez por ano, e somente uma vez por ano, como um fato histórico, eu posso estar na condição de alguém que tenha toda a possibilidade de ser salvo por Cristo, mas acaba sendo condenado, porque tendo todo o conhecimento e toda a oportunidade de se identificar com Cristo, prefere não fazê-lo. É um juízo mais severo o que aguarda uma pessoa assim, do que aquele que nada sabe sobre Cristo, porque nós somos responsabilizados pelo que sabemos, pelas oportunidades que temos, por aquilo que Deus tem como propósito para nós. Que você seja como o segundo ladrão, pecador, mas um pecador arrependido. Que você seja como aquele centurião romano, que talvez não tenha tido a oportunidade, como eu também não tive, de ser criado no Evangelho, mas em algum momento olhou para Jesus e disse: verdadeiramente Ele é justo. Que você seja como Simão Cirineu, que não se envergonhe de tomar a cruz nos seus ombros e se identificar com Cristo. Se você assim fizer, a morte de Cristo terá o significado na sua vida para o qual Deus destinou que ela tivesse. Eu oro para que Deus aplique ao seu coração essa palavra. Uma vez uma pessoa me perguntou algo,
e disse assim, na pergunta: pastor, por que o senhor nunca faz apelos? Bom, primeiro, não é nunca. De vez em quando eu convido as pessoas, apelos não, eu convido as pessoas a manifestarem publicamente a sua fé, sempre que Deus orienta para fazê-lo. Segundo, não se trata de apelar a alguém para que uma resposta emocional, no momento, seja dada, porque ninguém é salvo em Cristo porque levanta a mão dizendo que quer ser salvo. Mas principalmente, eu deixo você com a exposição da palavra e confiando que o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é muito mais persuasivo do que eu para falar o seu coração, para convencer o seu coração de qual é o significado que você está dando à morte de Cristo e qual é o significado que você deve dar se quiser salvação. E é isso que eu gostaria de fazer agora. Eu vejo pessoas aqui que eu vi e tenho visto anos e anos aqui nessa igreja. Algumas das pessoas estão nos assistindo também. Um dia, queridos irmãos e amigos, quando esse Cristo voltar, tudo aquilo que nós ouvimos dele e todas as oportunidades que nós tivemos para nos comprometer com ele serão pesadas e medidas. E ninguém será salvo ou deixado para não ser salvo simplesmente porque é membro desta igreja, frequentou regularmente um culto, se autodenominou cristão, protestante ou presbiteriano. Naquele dia em que o juízo profundo de Deus, verdadeiro, perscrutador do coração humano, pesar onde esteve o seu coração durante a vida toda em relação a Cristo, ele será o juiz de cada um de nós. A Bíblia diz que aqueles que se comprometem a Cristo têm em Cristo um grande e insubstituível e insuperável advogado da nossa salvação. Ele que dirá naquele dia do juízo: é verdade, ele merecia, mas eu morri por ele na cruz. Se você tiver essa convicção, você vai viver de acordo com esta convicção. E então alguém olhará para você no trabalho, na família, na vizinhança e dirá: aquele ali é um cristão. Como ficou claro que alguns viram em Jesus a justiça de Deus, conforme nós expomos. Curva sua cabeça por um instante, reflita sobre essas verdades por alguns minutos, tanto você que está aqui, como você que está nos assistindo, participando à distância. Coloque sua vida diante de Deus. Reflita sobre as palavras que você ouviu, o que Deus falou ao seu coração, que convencimento Deus trouxe para a sua vida. E numa oração entre você e Deus, aí onde você está, diga a Deus o que significou a morte de Cristo para você e particularmente nessa noite, quando ela foi novamente exposta a você. Vamos orar juntos? Ó Deus amado, que história, Senhor, é essa? Que história é essa, Senhor? Tão cruenta, tão dolorosa, tão sofrida, tão injusta e ao mesmo tempo tão gloriosa, tão abençoadora, tão maravilhosa. Que história é essa, Senhor, de paixão e glória na pessoa do Teu Filho Jesus. Ó Deus, nos guarda, Senhor, de tomar essa história como somente mais uma história e de, acostumados a ouvi-la, não entendermos o significado profundo da morte do Teu Filho no Calvário. Antes, pelo contrário, Senhor, nos alcança com a Tua graça, abrindo os nossos olhos para compreender
como esta morte pode nos impactar, transformar, salvar a nossa vida. Eu te rogo, ó Deus, que isso que foi exposto, foi pregado, seja usado pelo Teu Espírito com poder e graça, para convencer corações em dúvida, para firmar corações confusos, para alcançar corações rebeldes, para corrigir corações desobedientes, para salvar vidas que estão aqui neste lugar, que estão vendo essa pregação de maneira remota, tanto agora, no tempo presente, como no futuro, quando ela ficar disponível para ser assistida. Ó Deus, essa morte é gloriosa, essa morte do Teu Filho é poderosa, essa morte do Teu Filho é transformadora. Não é a morte de um mártir, é a morte do Salvador, que se entrega, que se oferece, que ama, que sofre, que morre em nosso favor. Usa o poder da mensagem da cruz sobre os corações, sobre cada um de nós, e transforma a nossa vida, cada dia, a cada momento, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.